Muito bem. Na aula de hoje, nós temos como ponto para o estudo e a reflexão os processos associativos e dissociativos. Quando falávamos que no processo em que o ser humano ele se adapta ao seu meio e se adapta ao seu lugar dentro da sociedade, como indivíduo, nós temos que ter em mente que tudo isso acontece a partir de processos sociais. Eles podem ser processos associativos ou dissociativos. A sociologia ela tem muito a nos ajudar no território, na área da filosofia. Nós não podemos dispensar as ciências humanas, e também não podemos dispensar as ciências exatas, porque todas elas contribuem para o conhecimento. E o uso dessas ciências é que favorece a sabedoria, o saber usar. Por isso, diante dos nossos slides, nós vamos acompanhando, vamos encontrar esses pontos dos processos associativos e dissociativos. Ninguém vive isolado. Ninguém vive sem a participação do outro. Por isso que nós precisamos ter em mente, ter como norte da nossa organização, dos nossos estudos, de que nesses processos sociais associativos, eles se encaminham na medida que ocorre a divisão de atividades. Exatamente. É essa divisão de atividade, quando ela se faz, quando ela se estabiliza, ocorre uma correspondência entre no aumento da interdependência dos membros do grupo e o desenvolvimento das atitudes, e com eles os padrões de comportamentos são habituais. Exatamente. Quando cada um faz a sua parte, ele enriquece o todo. E ele desenvolve, então, um aprimoramento dessas atitudes e vai elevando os padrões de comportamentos habituais. Isso faz com que ocorra uma interdependência entre esses membros do grupo e um desenvolvimento também de atitudes e padrões de comportamentos. Ou seja, a conduta dos indivíduos ele vai se tornando cada vez mais previsível. Nós já vamos conhecendo como é que as pessoas elas se organizam, como é que elas se comportam diante das dificuldades e de como os percalços que existem na vida, eles aparecem e como é que as pessoas agem de forma dentro da cooperação, mas dentro de uma cooperação que, em tese, deveria ser mais completa e mais eficiente. Por isso que essa unidade psicológica e emocional, que ela segura reações emocionais comuns, tornando, então, o indivíduo pronto a sacrificar seus próprios interesses pelos interesses gerais. Sim, isso vai fazer com que aquilo que deve ser feito dentro desse processo social aconteça quando ninguém o observa. Isso é o processo associativo. Nós vamos ficando impregnados desse jeito de viver, desse jeito de operar e de cooperar. Bem, como é que esses processos acontecem? Existem diferentes processos. Nós vamos ver que no processo de associação, no processo associativo, existe a cooperação. São diferentes indivíduos que cooperam, ou seja, eles operam juntos entre si para alcançar um objetivo em comum. Um exemplo que nós podemos usar é o mutirão.
Vamos limpar um terreno, vamos limpar uma praça, vamos reformar uma praça de brinquedos infantis, vamos limpar um igarapé. Todos cooperam, todos ajudam, todos são diferentes, mas as pessoas acabam renunciando os seus gostos, as suas vontades pessoais, para, naquele momento, alcançar um objetivo para o grupo. Bem, tudo isso faz com que o grupo cresça e obtenha resultados. Isso é uma forma clara de a gente observar nos mutirões, nas campanhas, por agasalho, por mantimentos, né, alimentos em tempos de alagação ou de seca, em tempos de tragédias naturais ou de acidentes, né? Mas também existem outros modos associativos. Aí vamos ter a assimilação. O que é a assimilação? É o processo que ocorre quando indivíduos de grupos antagônicos se tornam semelhantes. A convivência faz com que a gente se torne semelhante. Às vezes, as pessoas costumam dizer isso dentro da família. Fulano não é parente, ou é um neto, é um sobrinho. Como é que consegue ser tão parecido? A convivência. Até os gestos nós vamos adquirindo. Quando nós participamos de grupos sociais, nós mudamos até mesmo a forma de nos vestirmos. Começou a participar do grupo de igreja, ou é um grupo que não permite que se use calça jeans e as mulheres apenas usem vestido ou saia, abandona a calça comprida. Passa a vestir uma roupa, blusas mais fechadas, longas, ou que não permite que o cabelo seja cortado, ou não usam maquiagem. É um processo em que as pessoas assimilam diferentes comportamentos que não são do seu grupo social de origem e vai fazendo com que aqueles hábitos se tornem comuns. Bem, isso é um processo, não é da noite para o dia. As pessoas vão aprendendo a conviver e acabam se tornando semelhantes. Bem, os processos acabam por aí? Não. Aqui embaixo do slide nós temos uma sugestão de vídeo no YouTube. Isso vai ajudar a compreender todas as gravuras, todos os vídeos, eles têm objetivos. Justamente de fazer com que a aprendizagem seja sempre melhor. Aqui nós temos um grupo que exemplifica a assimilação. É uma festa de Ano Novo numa comunidade de São Paulo, num bairro chinês. É um grupo diferente, com cultura diferente? Sim. Mas foi assimilado valores. Ou seja, aquilo que é característico do povo chinês foi assimilado àquela cultura, ao comércio, à diversão, não é? E isso faz com que a comunidade se enriqueça. Os grupos não são anulados. As pessoas vão assimilando esses valores, até que esses festivais, até que essa comemoração, ela vai fazendo parte de uma trajetória turística e se torna importante para aquele local, para aquele povo que vive também do turismo e do comércio. São valores sendo adquiridos. Mas existem processos que se diferenciam. Alguns são mais positivos, outros são mais ou menos positivos. Aí nós vamos ver a questão da acomodação. Também é um processo? É um processo no qual o indivíduo se contenta. Exatamente, se acomodou, sem satisfação. Não está satisfeito com a situação que é imposta
por outro indivíduo ou pela sociedade. Existe uma transformação de comportamento? Não. A acomodação faz com que sejam postos panos quentes sobre a situação para que possa se avançar no processo. Um exemplo de acomodação é uma foto antiga entre o líder da Palestina, Yasser Arafat, quando se encontrou com o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin. É uma acomodação? Sim. Podem ser imigrantes, recém-chegados, os tratados dentro da realidade da diplomacia, os pactos firmados pós-guerra, ou a relação entre grupos religiosos diferentes. São acomodações, ou seja, é para viver aquele momento e, com isso, não haver tantos conflitos, ou para amenizar esses conflitos. Pode ser um passo para a solução definitiva daquele impasse? Pode. Mas, geralmente, a acomodação, ela encobre as diferenças e silencia os diferentes grupos. Podemos usar de alguns métodos para fazer com que os grupos, ou nós sejamos acomodados, assimilados aos grupos sociais? Sim. Aqui nós encontramos a coerção. A coerção, ela é sempre pautada pela força, pela ameaça, o uso da força sempre do mais forte sobre o mais fraco. Quando eu digo que as minorias, os grupos sociais, elas precisam obedecer, seguir as regras dos grupos majoritários, a maioria, isso é coerção. Isso é o uso da ameaça. Ou seja, o grupo da minoria enquanto grupo social, porque tem menos direitos, porque não são reconhecidos os seus direitos. Mas a ameaça, ela faz com que esses grupos venham a ser sufocados. E, geralmente, com o passar do tempo, é usado a força física. E nós temos na nossa realidade brasileira algumas situações dessas ameaças do uso da força, não é, para que os grupos menos favorecidos pelo respeito dos seus direitos de viver não sejam respeitados e tenham, então, que engolir essa convivência com um grupo mais forte através da coerção. Temos, então, o processo chamado compromisso. O compromisso é quando as partes envolvidas, elas possuem poderes semelhantes. Então, elas chegam a uma acomodação através de concessões mútuas. Ou seja, para que ocorra uma boa convivência, ambas as partes precisam ceder. Um casamento, um namoro, precisa ter compromisso? Sim. Lembra o uso de uma aliança que as pessoas costumam usar, não é? No início do namoro, quando se torna assim mais sério? O anel de compromisso, que chamam. Ali é quando as duas partes chegam a uma acomodação através de concessões. Eu não te domino. E o outro não se deixa dominar. São concessões mútuas. Eu não pego no teu pé. E o outro também não. Alguém vai dizer, professor, mas isso aí cada um faz o que quer. Não. Ambas as partes acabam cedendo. Um gosta de muita festa, outro gosta menos.
Uma das partes, aquela que gosta muito, ou ela diminui o ritmo, ou ela convida a outra parte a participar mais, estar mais presente. Isso é uma negociação? Sim, é uma negociação para que haja uma acomodação. Claro que dentro de conflitos, realidades de conflitos, por exemplo, diplomáticos, vai existir a arbitragem. Vão se acomodar as partes? Vão, mas vão porque existe um terceiro, exatamente, por meio de um terceiro. Alguém vai se tornar árbitro e vai exercer o papel de juiz. Vai ouvir as duas partes e vai fazer com que as duas partes compreendam que deve existir um meio termo. As partes precisam ceder. Na diplomacia, isso é muito comum. Aí nós vamos encontrar um outro processo associativo, que nós costumamos ouvir muito nos discursos dos grupos, diferentes grupos sociais, aonde eles mostram aquele discurso de religioso, ou então aqueles grupos em que o exercício de sua sexualidade, elas precisam ser respeitadas, e vem aquele uso da palavrinha tolerância. Cuidado com a tolerância. Ela caracteriza o grau mínimo de acomodação, não podendo ser considerado uma solução para situações conflitivas. Temos que ser tolerantes com o diferente. Mas a tolerância com o diferente, ela faz com que as partes se calem e não venham a expor os seus verdadeiros sentimentos, aquilo que estão realmente pensando. Então, todo mundo se acomoda, mas não resolve o conflito. Essa luta contra a intolerância religiosa, isso é muito importante nós observarmos. Temos que tolerar o nosso amigo que é da outra religião, porque é muçulmano, porque é hindu, porque é do candomblé. Peraí, tolerância? Nós poderíamos ter uma outra palavra para isso. Mas isso fica em cargo de quem está estudando, ver até onde vai o avanço do seu estudo e da sua tomada de consciência. Pode haver um passo qualitativo? Sim, a conciliação. A conciliação, ela envolve mudança de sentimento com diminuição da hostilidade. É a mudança de comportamento porque houve uma mudança de pensamento. Mais do que tolerar, eu te respeito o jeito de ser, o jeito de viver. Isso não me afeta. Alguém que se diz tão másculo, alguém que se diz tão hétero, sua masculinidade, sua sexualidade não será alterada se o seu vizinho é homossexual, por exemplo. A sociedade é muito rica. Existem diferentes comportamentos. A conciliação não me faz eu ter que participar do teu jeito de ser, mas eu ver que você tem um jeito diferente de viver, diferente do meu, de se relacionar de forma diferente, de exercer o seu modo de ser de forma diferente do meu, mas sem hostilidade. Eu não pretendo mudá-lo. O outro também não pretende mudar a mim, mas o outro espera de mim uma tomada de consciência de que eu preciso respeitá-lo, o seu jeito de ser e de viver.